Caros amigos, atendendo um pedido do meu amigo Luciano, da Ortopedia Uncle Flex, eu vou fazer aqui uma breve aula, uma breve análise de como se aprova um projeto de lei no Congresso Nacional. E depois, especificamente, vou tratar do andamento do projeto de lei que regulamenta a profissão de protesista, ortesista ortopédico. Vejamos, preparei estes slides para vocês. Se começar um projeto de lei na Câmara, porque pode começar na Câmara ou no Senado Federal. Se começar na Câmara, é o seguinte: o primeiro passo é o protocolo. Tem um autor que deu entrada a um projeto de lei. O passo seguinte, o presidente da Câmara remete aquele projeto de lei para a Comissão de Constituição e Justiça, para verificar a constitucionalidade do projeto, ver se ele é segundo a Constituição e segundo o arcabouço legal, segundo as leis. Bem, passando nesta Comissão de Constituição e Justiça, vai para uma comissão de mérito, que vai avaliar a conveniência e a necessidade, o valor intrínseco daquele projeto de lei. A conveniência e a oportunidade, melhor dizendo. Bem, passando pela comissão de mérito, volta para o presidente, que aí encaminha pauta para o plenário. Se for aprovado no plenário, é encaminhado aí para o Senado Federal. É preciso atentar ao seguinte: em cada comissão dessa, quando chega, quem toma todas as decisões é o presidente daquela comissão. O autor é colocado de lado e aí é designado um relator para aquele projeto de lei. Então, no nosso caso aqui, recordando, um presidente ou presidente da Comissão de Constituição e Justiça designa um relator, que depois, quando chegar na comissão de mérito, o presidente daquela comissão de mérito designa também um relator. Bem, passo seguinte, vamos agora para o Senado Federal. Chegando no Senado, o projeto de lei é lido no plenário. O presidente manda ler, vai para a leitura no expediente daquela sessão, para que o corpo de senadores tome conhecimento do projeto de lei. O passo seguinte, uma vez que já veio da Câmara, não precisa passar de novo pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Vai passar diretamente para uma comissão de mérito. No caso aqui, que nós vamos analisar, a comissão de mérito é a Comissão de Assuntos Sociais. Quando chega na comissão, relembre, quem toma todas as decisões é o presidente da comissão e designa um relator. Bom, se não tiver emenda nenhuma, já passando pela comissão de mérito, volta direto, já vai direto para o plenário e o presidente do Senado coloca em votação. Agora, se tiver alguma emenda, seja na comissão ou no plenário, tem que aí sim ir para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, no caso, para verificar a constitucionalidade e a legalidade daquela emenda que foi proposta. Se as emendas forem aprovadas, elas são incorporadas ao texto original. Se não for aprovada, o texto volta para o plenário para votação. Em sendo aprovado, vai para o presidente da República. Mas e se tiver uma emenda aprovada? Se tiver emenda aprovada, o texto foi modificado e volta para a casa de origem. Volta para a Câmara Federal e o processo recomeça. Isso pode virar um ping-pong. Se a Câmara alterar de novo, volta para o Senado e assim por diante. Bom, agora vamos ver o caso específico do projeto de lei que regulamenta a profissão de ortesista-protesista. Esse projeto de lei deu entrada há muito tempo atrás, lá em 2005, há 21 anos, portanto, de autoria do deputado federal Onyx Lorenzoni. Bem, em que ponto que ele está agora? Ele foi aprovado na Câmara depois de 10 anos, foi para o Senado em 2015, portanto, e está lá tramitando há 11 anos. Bem, em sendo aprovado no Senado, como nós já vimos, vai para o presidente da República. Vamos detalhar agora a situação no Senado Federal. Chegou lá em 2015, o projeto foi direto para a Comissão de Assuntos Sociais, como eu disse, uma comissão de mérito, e o senador Otto Alencar foi o relator, designado relator.
Depois de sucessivos adiamentos e retiradas de pauta, finalmente foi emitido um parecer favorável, foi votado e o projeto foi para o plenário. Mas antes, lá na Comissão de Assistência Social, aliás, de Assuntos Sociais, teve uma emenda do senador Ronaldo Caiado. Bem, só isso já motivou ir para a Comissão de Constituição e Justiça. Mas aconteceu outra coisa. No plenário, houve uma emenda do senador Humberto Costa, a emenda número 2. Com isso, o projeto de lei foi para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado para ver se aquelas emendas eram ou não constitucionais, eram cabíveis. Chama-se análise de admissibilidade da emenda. Bem, a emenda do senador Humberto Costa foi rejeitada, mas sobreviveu a emenda do senador Caiado. Só que aconteceu algo muito difícil de ser superado. Lembre-se que chegou em 2015, em 2016 teve aquele trâmite todo, em 2017 foi para o plenário, 2 anos depois para o plenário do Senado, e ficou marcando passo sem ser votado. Nenhum presidente do Senado, nesse período de 2017 a 2022, colocou em votação, acabou-se a legislatura e o projeto de lei foi arquivado. Em ser arquivado, acabou. Bem, mas aí, em 2023, com um novo corpo de senadores, a senadora Mara Gabrilli liderou o desarquivamento desse projeto. E aí foi para a Comissão de Constituição e Justiça para ser reexaminado, reexaminaram-se as emendas, tanto do senador Caiado quanto do senador Humberto Costa, que já tinha sido rejeitado. Bem, na Comissão de Constituição e Justiça, o presidente designou a própria senadora como relatora, e ela deu um parecer favorável, era admissível. Na sequência, foi para a Comissão de Assuntos Sociais. Ela também faz parte da Comissão de Assuntos Sociais. E também lá, como ela já tinha sido relatora na Comissão de Constituição e Justiça, e como é um assunto que tem muito afinidade com a militância da senadora Mara Gabrilli, que é o atendimento de pessoas com deficiência, ela própria é uma pessoa com deficiência, assim como eu, ela foi designada de novo relatora. E ela, de novo, deu parecer favorável agora ao mérito do projeto de lei, e com um acréscimo muito favorável, ela rejeitou as 2 emendas. Então, o relatório dela final é de rejeição das 2 emendas e de voto favorável ao mérito, como eu já disse. Bem, quando que foi isso? Foi em novembro de 2023. Ou seja, o projeto está na Comissão de Assuntos Sociais desde essa data, novembro de 2023, esperando para ser votado nesta comissão. Em sendo aprovado, ele vai para o plenário do Senado. 2024 não teve nada, 2025 nada, e continua lá agora na Comissão de Assuntos Sociais, sob a presidência do senador do Piauí, Marcelo Castro. Bom, assim que o presidente colocar em pauta e for aprovado, vai para o plenário do Senado Federal, e aí, em sendo aprovado, vai para o presidente da República para sanção ou veto. Bom, no geral, vocês poderiam argumentar, puxa vida, mas precisa de tanta burocracia. Na realidade, não precisava de tanto tempo, 21 anos. Mas essas etapas todas são necessárias, porque um projeto de lei, uma lei federal, ela altera a vida de todos os brasileiros. Então, ela tem que ter um projeto naturalmente, necessariamente lento, para que tenha maturação, que tenha aprofundamento e tenha participação da população para saber o que vai ocorrer, dos especialistas e assim por diante. Bem, é importantíssimo para os interessados saber a composição da Comissão de Assuntos Sociais. Eu coloquei aqui de 7 em 7 e dei destaque ali, coloquei em ordem alfabética por estado. Como são 21 membros, é claro que não vão ser contemplados todos os estados, e não necessariamente tem que estar 21 estados ali. Não é assim que funciona. A composição é feita a partir das forças partidárias, e se um estado tiver mais força, ele pode ter 1, pode ter 2 representantes na comissão. Bem, tem 1 do Acre, Alagoas, Amazonas tem 2, Ceará, Espírito Santo e Goiás 1. Na sequência,
Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, 1, Piauí, 2, entre eles o presidente Marcelo Castro, Rio Grande do Norte, Roraima, 2, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, 1 cada, e assim a gente mata os 21. Bem, eu sugeriria fortemente a todos os interessados nesse projeto de lei que o acompanhem no Senado. E isso é possível até a partir desse link que está aí, eu posso até colocar depois nos comentários, você clica e vai lá e acompanha. Nós temos no Brasil um sistema de acompanhamento legislativo muito bom, que é raro ter em outros lugares do mundo. Quando fui fazer meu doutoramento em Portugal, não encontrei isso lá, não se tem isso em Portugal. No Brasil, nós temos que você pode saber passo a passo o que está acontecendo. Mais do que isso, e eu também sugiro a participação intensa nesta etapa, é possível, quando você entrar lá para fazer o acompanhamento, é possível fazer também a sua manifestação. Você apoia ou você rejeita aquele projeto que está em trâmite na casa. Só tem 40 votos ali. Eu sugiro a todos os interessados que entrem lá e manifestem a sua posição. Em suma, era isso. Para redes sociais foi um tempo relativamente longo, 12 minutos, mas não tinha como simplificar mais do que isso. Estou às ordens, satisfação poder partilhar esse conhecimento e também colaborar com a aprovação desse projeto de lei, que é um projeto de lei extremamente meritório e necessário para atendimento da população, para benefício da nossa população. Um grande abraço.